Pessoal, então vamos lá, né? Nós vamos fazer agora a correção das atividades, né? Da página 8, tudo bem? Então vamos lá. Eu já comecei aqui, ó, já fiz a introdução no quadro, né? Para ficar mais fácil, mais rápido para a gente fazer essa correção. Então ele falou o seguinte, número 1, tá? Então nós vamos ter bastante cuidado para a gente analisar. Número 1, ele falou o seguinte: explique, com base nos postulados de Bohr, as observações experimentais descritas a seguir. Então, eu quero que vocês tenham bastante cuidado, tá? Lembrando só aí dos postulados de Bohr. Ele falou o seguinte, número 1, um certo volume, quando ele fala o volume, ele está considerando o espaço ocupado pela matéria. Ele falou que um certo volume de gás oxigênio, O2, apresenta massa 16 vezes superior ao mesmo volume de gás hidrogênio. Então, olha só, presta atenção, os volumes são iguais, né? Só que as massas são diferentes, não é isso? O que nós temos aqui? Nós vamos ter hidrogênio, nós vamos ter oxigênio. Então a gente tem que ter bastante cuidado antes de analisar. O volume é o mesmo, agora a massa de cada átomo ela é diferente. Você tem que ter cuidado, viu, gente? Porque quem está falando que você vai reagir hidrogênio com oxigênio para produzir água, não, tá? Ele está analisando sistemas diferentes. Ele está analisando hidrogênio e oxigênio, tá? Você vai falar o mesmo volume, então o espaço ocupado é o mesmo. Agora, a massa do hidrogênio é quanto? Da substância hidrogênio aqui vai ser 2 gramas, né? A massa do oxigênio aqui vai ser 32. Por quê? A massa de cada oxigênio é 16, tá? Olha, e a massa de cada hidrogênio é 1. Então, átomos diferentes vão ter também massas diferentes. Agora, o volume ocupado por eles pode ser iguais, né? Agora tem uma coisa importante, né, gente? Porque todos os dois são gases. Então, o gás, o que nós sabemos? Que o volume do gás, né? E também a forma do gás, ela depende do recipiente. Tá vendo? Embora as massas sejam diferentes, elas podem ocupar volumes iguais, tá? Olha, justamente porque no estado gasoso não existe forças intermoleculares. Então isso quer dizer que as moléculas elas vão ocupar, né, o mesmo espaço do recipiente, o mesmo volume do recipiente. O volume da substância é igual ao volume do recipiente, devido ao fato deles estarem no estado gasoso e não existir forças intermoleculares. Então, ó, átomos diferentes, as massas também vão ser diferentes, tá? Então, tome bastante cuidado. Número 2. Ao se queimar gás hidrogênio, na presença de oxigênio, gera-se a formação de um produto que no caso seria a água, né? Então, olha, tá certo isso aí, né? Ele pediu para você analisar experimentalmente, né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está seguindo a lei de Lavoisier, quando ele falou assim, olha, ao se queimar o oxigênio, então o hidrogênio vai reagir com o oxigênio e vai formar a água. O que diz o postulado de Bohr? Ele diz o seguinte, que os átomos, né, eles se ligam por ligações químicas e vão formar substâncias diferentes. Tá vendo? Olha, então quer dizer que o hidrogênio se liga ao oxigênio e vai produzir a água. Então o que ocorre entre hidrogênio e oxigênio? Um arranjo e um rearranjo, tá? Eles se ligam através de ligações químicas, que nesse caso seriam substâncias iniciais. Eu estou considerando aqui, eu estou aproveitando a reação, tá? Então, ó, as substâncias iniciais, que nós vamos chamar de reagente, reagem e se ligam e vão formar uma nova substância, tá? Olha, e essa nova substância nós vamos chamar de produto da reação. É o que eles falam, os átomos não são criados e eles não são
destruídos, né, durante a reação química. Então a gente não pode falar que destrói. Não destrói, né? Eles são transformados em uma nova substância. É a mesma coisa quando você fala assim, eu estou queimando papel, eu estou destruindo papel. Não, você não está destruindo papel não, né? O que está havendo é uma formação de uma nova substância, né? Que vai ser as cinzas e as outras substâncias que vão ser formadas, né? Uma coisa que a gente fala, a gasolina, né? A gasolina está sendo queimada, então você está destruindo a gasolina. Não, né? Ela está sendo consumida, mas não está destruindo. Então ela vai reagir, né, com o oxigênio e que ela vai produzir uma nova substância, que no caso seria o gás carbônico mais a água. Então quer dizer que os átomos, as substâncias iniciais, elas não são destruídas, elas vão reagir com reações químicas e formar uma nova substância. É isso que faz a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então isso aí é muito importante você saber analisar. Tudo isso ocorre por causa do arranjo e do rearranjo das substâncias iniciais, que nós damos o nome de reagente, tá? Então vamos para o número 3. Ele falou átomos de elementos, vou voltar aqui, ó. Ele falou, quando 2 gramas de hidrogênio reage com 8 gramas de oxigênio, formam-se 10 gramas de água, tá? Então, vamos lá, eu já coloquei até a equação aqui no quadro. Então, gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês aqui. Eu, por enquanto, eu não estou trabalhando com balanceamento das reações, tá? Ainda não. Porque eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse balanceamento, dar regrinhas, porque no início, né, a gente está considerando aqui praticamente o início dos modelos atômicos, né, olha, então nós ainda não vamos trabalhar com balanceamento, tá? Eu mostrei para vocês proporções e na outra aula eu mostrei uma reação química e só quis dizer o seguinte, que aquele número, coeficiente que vem antes, né, de cada substância, ele vai indicar a quantidade daquela substância. E o que eu queria mostrar para vocês é que eles crescem e decrescem proporcionalmente. Então, a gente ainda não está trabalhando ainda balanceamento, tá? Por enquanto, não. O que eu falei para vocês é que a quantidade de cada átomo que nós temos no reagente vai ser igual à quantidade de cada átomo que nós temos no produto. Mas balanceamento a gente vai estudar mais à frente e de uma maneira detalhada, tá? Então, nosso objetivo não é esse. Tanto é que o que eu fiz aqui? Aqui eu não coloquei a representação química dos compostos, tá? Eu estou trabalhando, eu escrevi hidrogênio, oxigênio, então eu estou trabalhando a substância, não a fórmula química dele, tá? E também as proporções entre eles, em massa aqui no caso. Então ele falou que nós temos 2 gramas de hidrogênio, vai reagir com 8 gramas de oxigênio e nós vamos produzir 10 gramas de água. Não é isso que ele falou? Então o que é importante a gente fazer essa análise aí? Olha, a gente vai ver que os átomos, né, ou seja, os átomos de elementos diferentes, né, eles se ligam e se combinam e vai formar substâncias diferentes. E uma coisa muito importante que a gente vai ver, olha, é que a proporção e a massa dos reagentes e produtos, eles conservam, né? Então, a massa se conserva, tá vendo? Ó? E a proporção também, que a gente vai analisar. Então, olha que coisa mais chique, ó. Para cada 2 gramas de hidrogênio, nós vamos usar 8 gramas de oxigênio e nós vamos produzir 10 gramas de água. O que nós estamos querendo falar aqui? Olha, nós vamos seguir a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos formados. 2 e 8, 10. Não é isso? Então, o que a gente pode observar? Que em massa, a quantidade de oxigênio é 4 vezes maior a quantidade de hidrogênio, tá vendo? Assim como a quantidade de água produzida, olha só que chique, ela é 5 vezes maior do que a quantidade de hidrogênio, tá? Olha, então
aqui nós vamos seguir a lei da conservação das massas, tá? Não é de volume em si, massas, igual eu comentei lá no número 1. As massas de uma mesma substância, elas se conservam. Agora, o volume, dependendo do estado físico, do estado gasoso, ela vai variar. Então, por isso que nós falamos lei da conservação das massas, tá? Olha, então, vamos lá. Aqui eu chamei, olha, essa primeira análise de análise A. Agora nós vamos trabalhar com a análise B. O que diz a análise B? Ela fala o seguinte: se nós reagirmos, olha, 3 gramas de hidrogênio, olha, 3 gramas de hidrogênio, tá? Com 8 gramas de oxigênio, olha só, gente, a quantidade de oxigênio vai ser a mesma, tá? Vou formar 10 gramas de água. Pronto, olha, 10 gramas de água e vai sobrar 1 grama de hidrogênio. Eu vou até colocar aqui, ó, mais hidrogênio. Eu só queria que vocês prestassem atenção que eu estou analisando esse hidrogênio só na segunda equação. Só na segunda equação que a gente vai ter sobra de hidrogênio. A primeira equação não, né? Então ele falou que nós vamos ter a sobra de 1 grama de hidrogênio. Então o que quer dizer isso? Que durante a reação química, né, a gente vai ter hidrogênio em excesso. Não é isso? Olha, que vocês vão analisar, olha, a lei das proporções constantes. Tá vendo? Olha, a quantidade de oxigênio é a mesma, a quantidade de água produzida vai ser a mesma. Só que na primeira equação nós usamos 2 gramas de hidrogênio e aqui nós usamos 3 gramas. Então nós vimos na primeira equação que para 2 gramas de hidrogênio nós vamos precisar de 8 gramas de oxigênio. Aí vem a segunda equação, ó, a quantidade de oxigênio é a mesma, só que nós usamos 3 gramas de hidrogênio, tá vendo? Produzidos a mesma quantidade de água, só que nesse caso, olha, vai haver a sobra, ou que nós chamamos de excesso, de 1 grama de hidrogênio, que na verdade está representando aqui na nossa reação, tá vendo? Então, houve sobra de 1 grama. Aí você fala assim, eu posso fazer essa análise também com base na lei de Lavoisier? Sim, porque o que diz? A soma das massas reagentes igual a soma das massas produtos formados. Então, se eu for somar os reagentes, eu vou ter 3 e 8, 11. 10 e 1, 11. Tá? Olha, então a gente vai ver que ele também segue a lei de Lavoisier, tá? E aqui, no caso, ele não vai seguir a lei das proporções constantes, né? Porque nós vimos que é a sobra de hidrogênio. Agora, dos 3 gramas, se nós utilizarmos 2 gramas de hidrogênio, com certeza a reação ia ocorrer com 100% de rendimento, tá? Galera, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, é só me perguntar, tá? Agora aqui eu sempre chamo atenção, cuidado com o volume, tá bom? Então vamos pro próximo aí pra gente analisar. Então vamos lá. O número 2. A teoria atômica de Dalton pode ser resumida em alguns postulados apresentados a seguir em uma redação simplificada, né? Então a gente deu aí praticamente 6 postulados e perguntou o seguinte: a alternativa que indica os postulados do modelo de Dalton que ainda são aceitos atualmente, né? O ano passado nós estudamos um pouquinho aí de evolução de modelos atômicos, tá? Então tem condições da gente fazer aí essa atividade. Então cuidado com o que ele falou, olha. A alternativa que indica os postulados do modelo de Dalton que ainda são aceitos atualmente, tá? Olha, porque quando você bater o olho na questão, você vai ler de 1 até 6 e você vai falar assim, olha, de acordo com Dalton, todos esses aí, né, estão relacionados a ele, né, estaria correto. Só que ele perguntou, dos 6 postulados, quais são aceitos atualmente, tá? Então, bastante cuidado na hora de você analisar e interpretar a questão. Porque
Porque se você bate o olho e não lê direito, né, não interpreta, você fala, todos eles estão de acordo com o Dalton, mas não é isso que ele está te pedindo, tá? Então vamos lá. Número 1. Ele falou o seguinte, olha, a opção 1, ele falou, toda substância química é formada por átomos? Sim, né? Verdadeiro, nós sabemos hoje que toda substância química é formada por átomo. 2, presta atenção nesse aí, ó. Ele falou o seguinte, os átomos são partículas indivisíveis? Lá na época de Dalton, ele considerava que realmente o átomo era uma partícula indivisível. Mas hoje, o que nós sabemos? Que o átomo ele é dividido em duas partes, né? Considerando-se de maneira geral. Ele é dividido na parte central, que nós damos o nome de núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons, e a parte periférica, que são os elétrons, né? Vou fazer mais ou menos aqui um átomo para vocês. Mais ou menos, ó. O número 2, o núcleo e a eletrosfera, né? No núcleo nós temos os prótons e temos os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Tá? Olha, então cuidado. Núcleo, a parte central, e a parte periférica nós vamos dar o nome de eletrosfera. Né? Nós já estudamos aí o ano passado, a gente já tem esse conhecimento. Então, igual eu estava falando, galera, são partículas indivisíveis? Para Dalton, sim, mas atualmente não. Então, essa aqui ela é falsa, tá? Depois, o número 3. Os átomos de um mesmo elemento não podem transformar em átomos de outro elemento, né? Olha, e aí? Isso aí é aceito? Ô, gente, é uma coisa que vocês ainda não estudaram, né? Olha, tem hora que você fala assim, mas a gente não estudou e está pedindo. Se você for analisar aí, olha, os exercícios são exercícios de vestibulares, né? Esses exercícios de vestibulares o pessoal já estudou. Então, chega um certo momento que acontece isso mesmo, tá? Olha, então a gente tem que ter bastante cuidado, porque hoje nós conhecemos as reações nucleares. O que são as reações nucleares? Olha, são reações químicas que ocorrem no núcleo do átomo, né? O ano passado também nós estudamos que a identidade do átomo, o que identifica o átomo é o número de prótons, que nós chamamos de número atômico. Lembra que eu falava para vocês que era a carteira de identidade do átomo? Então, olha, se um átomo tiver seu núcleo modificado, com certeza o elemento também vai ser modificado, né? Imagina só, eu tenho aqui o sódio que tem 11 prótons. Vamos supor aí que o sódio vai perder um próton, tá? Olha, se ele perder um próton, isso quer dizer que ele vai conter 9 prótons, ele vai se transformar no elemento flúor, né? Agora presta atenção, para Dalton isso aí era praticamente impossível, né? Por que era impossível? Ele achava que o átomo era divisível, que nem existia prótons e nêutrons. Agora hoje não. Então nós conhecemos reações nucleares, né? Que são reações, transformações ocorridas pelo núcleo, onde o átomo vai perder próton, né? E a partir daí ele vai se transformar num novo elemento. Igual eu falei, dando um exemplo aí para vocês, olha, a bomba atômica, né? A bomba atômica, na verdade, o que acontece? Olha, é um elemento radioativo, os elementos radioativos, olha, as reações químicas ocorrem no núcleo. Então nós vamos ter um núcleo maior, no caso da bomba atômica, né? Onde os prótons e nêutrons não são proporcionais entre si, né? Você sabe que o objetivo dos nêutrons é vencer a força de repulsão e manter aqui o núcleo, né, intacto, igual eu mostrei para vocês lá no modelo de Rutherford, né, no ano passado, né, no nono ano. Então, o que acontece? A quantidade de nêutrons não é suficiente para manter a estabilidade do núcleo. Então, como o núcleo tem carga de mesmo sinal, a tendência dele é explodir, é repelir. Então ele vai
jogando tudo para frente. Por isso que a bomba explode, ó. Ela libera luz e libera também as partículas no núcleo. Então, ele perdendo o próton, ele se transforma numa nova substância, tá? E o que diz aí o número 3? Os átomos do mesmo elemento não podem se transformar em átomos de outros elementos, tá? Isso aqui ele é falso. Sim, ele pode se transformar, eu tenho que justificar aqui, ó. Pode se transformar através das reações nucleares, tá? Olha, das reações nucleares. É isso, igual eu comentei, ó. Ele perde próton e a carteira de identidade do átomo é o próton. Lembra quando eu falava para vocês? A tabela tem 18 elementos, né? E cada um é identificado pelo número de próton, a identidade dele. Igual eu falava, a nosso documento, nós somos identificados pelo número da carteira de identidade, pelo nosso CPF, igual o átomo é identificado pelo próton. Então, teve um núcleo modificado, com certeza que o elemento vai ser modificado também. Então, olha, por isso é que não é aceito nos dias de hoje, não é isso? Depois nós vamos para o número 5. Reações químicas correspondem a processos de rearranjo de átomos. Então, olha, número 5, como meu quadro é pequenininho, tá? Olha, então o número 5, ele é verdadeiro, igual nós falamos. Os átomos se ligam de formas diferentes e vão formar também substâncias diferentes, né? Então, isso aí é aceito até nos dias de hoje, né? Que são as reações químicas. Rompimentos de ligações, depois se ligam novamente por ligações iônicas covalentes e vai formar substâncias, tá? Número 6. Cada composto químico bem definido corresponde a uma combinação precisa de átomos, né? Isso aí está certo ou está errado, né? Agora, levando em consideração os dias de hoje, tanto antigamente quanto nos dias de hoje, está certo. Ó. Cada composto químico bem definido corresponde a uma combinação precisa. Quando ele fala de combinação precisa, o que ele está considerando? Que os reagentes, que são as substâncias iniciais, eles são proporcionais entre si, formando o produto, né? Então, reagentes e produtos estão na mesma proporção. É isso, olha. Então, a gente vai ver que qual está correto. Olha. O número 1 está correto, o número 5 está correto e o número 6 também está correto. É verdadeiro. Então, vai ser a letra C de casa. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, é só me perguntar. Tudo bem? Eu acho, né, que está bem tranquilo essas atividades, não é isso? Então, vamos passar para a próxima aí, no caso seria a última. Né? Então, vamos lá. Nossa, gente, não deixa a hora da aula voltar. Se Deus quiser, vai demorar, a gente vai voltar nisso aí. Então, vamos lá. Número 3. Esse número 3 é uma questão do ITA, né? Um dos mais difíceis vestibulares. Ele falou o seguinte: em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que, sobre a base conceitual desse modelo, sejam feitas as seguintes afirmações. Então, vamos lá, vou analisar uma por uma também, né? Então, ele falou o seguinte: o átomo apresenta configuração de uma esfera rígida. E aí, galera, tá certo ou tá errado? Né? A gente tem que analisar passo a passo, porque aí sim, ó, ele não fez igual no exercício anterior, pediu para analisar em relação aos dias atuais. Não, né? Ele está falando da teoria atômica de Dalton, né? A base conceitual de Dalton. Então, no caso, ele está falando dos postulados ou leis de Dalton na época que ele estudou o átomo, né?
Então ele falou, o átomo apresenta a configuração de uma esfera rígida? Sim, verdadeiro. Igual eu falei para vocês, olha, é semelhante a uma bola de bilhar, né? Ó, então não esqueça de associar, olha, o átomo de Dalton com a bola de bilhar, que é a bola de sinuca, que todo mundo conhece, né? Depois, 2, os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em todos os aspectos, né? Então, olha, e aí? Ele falou que os átomos dos elementos químicos, né, eles são, deixa eu jogar, os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Tá certo? Tá certo. Porque quando ele fala átomos de um mesmo elemento químico, ele está falando dos isótopos. Tá? O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Igual eu falei para vocês, olha, o número de próton é a identidade do átomo, né? Então, se eu pegar aqui o oxigênio, o número atômico dele é 8, olha. Tá vendo? Ele é o mesmo elemento. Agora, o que ele pode ter são as massas diferentes. Então, se as massas são diferentes, a gente vai ver que o número de nêutron também, tá? São diferentes. Então, olha, eles são idênticos em todos os aspectos, tá? Olha só, porque o mesmo elemento, quando ele fala idêntico nos mesmos aspectos, está considerando o número atômico, tá? Então, as propriedades químicas, as